tem uma quantidade muito grande de materiais de construção, que nós chamamos os materiais básicos, ou seja, o tijolo, a argila expandida, a placa de gesso, o isolamento agora da Volcalis. E aquilo que nos traz hoje mais tem a ver com esta envolvente opaca exterior, tem a ver com as paredes. Mas eu não queria deixar de referir a solução da argila expandida, da Argex, que está ali exposta no nosso stand, porque isto é um agregado leve, muito leve, mas com uma carapaça extremamente rígida no exterior, que faz que tem umas capacidades também de algum isolamento térmico e acústico, mas a vantagem principal será também esta facilidade de aplicação que nós aplicamos ali no stand para o enchimento dos pisos, a regularização, ou seja, aplicando de uma forma solta, depois regar com água e cimento, no dia a seguir pode-se fazer a betonica. Isso faz com que se possa utilizar também nas fundações, ou seja, fazer como base nos pisos térreos, também servir para aqui para o isolamento, porque a continuidade térmica do agregado anda à volta do 0,1, ou seja, é 3 vezes superior a um XPS, por exemplo, que quer dizer que nós temos que pôr alguma espessura. Mas a capacidade de carga deste produto acaba de ser benéfica também para a utilização nos edifícios. Nós utilizamos em estradas e caminhos de ferro como base. Vocês verem que o produto é efetivamente muito resistente, e deixar depois ali o vídeo que fica depois da plataforma da conferência para poderem ver. Em relação ao tijolo, às paredes exteriores, aquilo que nós queremos que vai nos proteger do ambiente exterior, nós apostamos neste tijolo térmico já há alguns anos, é uma geometria que vem de Espanha, basicamente porque ele tem umas características muito interessantes também para este conceito. Primeiro é o facto de nós pouparmos a mão de obra e argamassa, porque de facto de ter um encaixe mais fêmea e uma junta interrompida faz com que ele seja muito fácil de utilizar. Depois tem esta questão de ter um maior isolamento térmico e acústico pelo próprio bloco em si. Existem várias espessuras, isto aqui vê-se muito mal, está a ver? Se conseguem ver mais ou menos o que é que está ali mais. Mas comparando, por exemplo, o 22 tradicional com o tijolo 24, nós percebemos que ele tem logo mais do dobro da resistência térmica e mecanicamente também é muito mais resistente. E porque mecanicamente é importante? Porque uma parede, e eu não me canso de dizer isto, uma parede para ser eficiente, verdadeiramente eficiente, tem que nos proteger mais do que a térmica, ou seja, tem que nos proteger na parte mecânica, ou seja, temos que evitar que, embora não sendo estrutural, seja só do plano de enchimento, que haja problemas quando há sismos ou quando há ventos fortes, etc. Ou seja, nós temos que ter esta proteção mecânica. Por outro lado, a questão acústica também é muito importante, embora seja muito dependente dos vãos envidraçados, mas a parede em si, o tijolo também cumpre a sua função e convém que seja efetivamente com uma resistência também acústica. E em resistência ao fogo, a cerâmica tem esta vantagem porque é um produto que é cozido, ou seja, é barro cozido, e pela sua também composição ele consegue atingir valores de 180 a 240 minutos facilmente. Depois, em relação àquilo que nos interessa mais também na Passivals, é a questão da térmica. Ou seja, nós temos que cumprir regularmente, independentemente de ser Passivals ou não, temos que cumprir determinados parâmetros, os máximos, valores máximos de transmissão térmica, mas nós sabemos pela experiência de fazer Passivals em Portugal, temos que ir um bocadinho além nos valores do PFC2 quando queremos construir Passivals. E se compararmos mais ou menos estes três na segunda climática 1, 2 e 3 de inverno, nós percebemos que temos que andar entre o 40, o 35 e o 25. Em Bragança já consegue fazer uma Passivals. Deixo estes valores aqui para vocês verem mais à frente em relação a compararem com as soluções. E o que são os valores do? Os valores do são facilmente calculáveis, nós sabemos como é que é. O valor do corresponde a um valor de uma solução, enquanto que os valores das resistências térmicas têm a ver com os produtos. Nós declaramos a resistência térmica do bloco e depois pode ser somada as várias resistências, invertida e dá o da solução. Qual é a vantagem de usar o tijolo térmico? Só comparando uma solução que tem térmico, um ETIC de 6 cm, normal, temos um 0,35, 0,36. Se usarmos o tijolo 22, nós vamos ter um valor 21% superior. Só aqui já estávamos a perder dinheiro, ou seja, a perder dinheiro todos os dias com o custo energético que necessitávamos na nossa casa. Depois,
todas as características que eu já vos disse antes faz com que este produto seja ideal para o isolamento térmico pelo exterior. Além desta parte térmica, ou seja, que nós estamos a melhorar, nós temos a parte mecânica. Nós temos que fixar o isolamento, seja ele aquilo que nós vimos atrás, o ETIX ou as argamassas, mas temos uma fachada ventilada, nós temos que fixar mecanicamente e temos que garantir que existe uma resistência mecânica também naquela adicionar ao produto. E nós, tendo isto em conta e sermos produtores, sendo produto de tijolo, tanto tradicional como térmico, vamos fazer esta experiência com a EJ, que é uma empresa de fixação, e fazer perceber como é que funciona este tipo de fixação quando utilizamos tijolo tradicional ou quando usamos o tijolo térmico, que tem muito mais paredes. Ou seja, é facilmente perceptível que nós estamos a utilizar o tijolo tradicional, nós temos aqui uma parede, duas paredes, 6 mm no máximo, e quando estamos a usar um tijolo térmico temos muito mais paredes, o que faz com que a bucha química ou a bucha tradicional seja muito mais eficaz. E depois a conclusão do estudo, percebeu-se que para usarmos o tijolo 22 nós teríamos que obrigatoriamente rebocar e seria a argamassa de reboco que iria fazer esta resistência mecânica. Em relação ao assentamento, ele é muito simples. Nós aplicámos ali a um tijolo, isso é argamassa, são empilhados, para vocês verem como é que é, em obra. O nosso tijolo ainda não é retificado, e eu friso ainda, porque é algum processo que nós queremos fazer, ainda não podemos usar aquelas colas da Sodal ou outras marcas que fazem só com uma cola e não existe junta de argamassa. Existindo junta, é sempre uma ponte térmica. Aqui o nosso remédio será interromper essa junta, ou seja, e os aplicadores conseguem fazer de uma forma muito fácil, usando aquela régua que eles têm normalmente pedreira, colocando no centro da camada. Ao retirar a régua ela fica completamente interrompida e depois podemos aplicá-la normalmente. Isto impede a tal transmissão de temperatura e também de umidade aqui para este efeito junta. No futuro, aqui não leva argamassa, não é? Em outros países já se faz então com as colas, ou seja, de uma forma diferente, sem argamassas, de uma forma mais limpa. Em relação nós não temos peças especiais, usamos tudo cortes mecânicos, ou seja, tanto nos meios tijolos como há quem faça isto, a maior utilização é sempre com o bloco alinhado com a estrutura, fazendo um alinhamento da estrutura com o bloco e depois tudo revestido pelo exterior ou pelo interior com o isolamento. Na passival, exterior. A abertura de roços, nós aconselhamos que seja feita por meios mecânicos, para impedir, é mais difícil, mas é muito mais prático. O melhor é não fazer roços, mas para não impedir coisas deste género, ou seja, nós vamos ver muitas vezes em obra as coisas completamente destruídas e aí já a parede não está a cumprir a sua função e vamos ter problemas no futuro, porque aquilo que separa, digamos, o interior do exterior passa a ser só apenas o ETIX, ou seja, será apenas ali se calhar uma camada de EPS e já não existe quase tijolo a fazer essa função. Como eu digo, o ideal é não fazer roços, o ideal então é utilizar paredes falsas, condutas, etc., dutos que sejam construídos ou com o sistema tradicional também em tijolo, cada vez menos usado, ou com esses sistemas de esfilaria auxiliar e revestimento em placa de gesso. Pode ser, por exemplo, estes sistemas que nós temos ali também da placa de gesso com cortiça, o Geocorp, é uma das soluções, ou então podem ser soluções com lama hidral, neste caso nós aqui já temos a nossa lama, a Volcalis, existem muitas soluções possíveis e esta é uma área que tem mais a ver com a Giptec, vocês podem consultar no site da Giptec, há várias soluções. E aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós tentamos perceber é como é que se caracteriza este tipo de soluções junto com o tijolo, porque às vezes existe alguma dificuldade. Enquanto, por exemplo, do exemplo que eu mostrei no início, era somar as resistências térmicas, quando nós formos em soluções com perfilaria metálica, existe o elemento montante que introduz ali uma ponte térmica e o cálculo não é tão imediato, ou seja, não podemos fazer uma conta de somar, por exemplo, a camada de isolamento que ela está interrompida pelos montantes. E se nós usarmos o ITE 50, é muito penalizador. Vamos ter valores absurdos. Porque o ITE 50 previa, pronto,
previa uma penalização que tinha a ver com da parte metálica estar aplicada junto à parede e ver ali uma fonte térmica direta. Aquilo que nós preconizamos é ligeiramente diferente, como vamos ver, só para dar a ideia que existe esta placa Gold, esta nós chamamos a placa vencedora, porque é uma placa que, ao aqui reunir as características de todas as placas tradicionais, do fogo, da umidade, da alta densidade, da dureza, ou seja, nós conseguimos com uma placa resolver todos os problemas da obra. Poupamos recursos, poupamos até na prescrição e evitamos enganos, ou seja, porque as pessoas já sabem que é aquela placa que se utiliza na obra toda, não precisa haver restinhos, um bocadinho de verde ali, um bocadinho de cor-de-rosa lá. Muitas vezes vemos ali uma manta de retalhos nas obras, temos uma placa para todas as obras. E também digo-vos, não é muito mais cara do que as outras, não é apenas ligeiramente mais cara do que uma hidrófila, ou seja, acaba por cumprir as duas funções. Porquê é que eu trago isto? Porque nós, a experiência que temos com esta obra, das vales mais altas do mundo, não fomos os únicos a estar envolvidos nesta obra, várias outras empresas de placas que forneceram outras torres, isto são 5 torres, percebemos que é muito eficaz utilizar esta parede em tijolo, que é um tijolo térmico, ligeiramente diferente daquele que temos em Portugal, que é um tijolo. Por lado de fora nós temos um isolamento externo em lã mineral, também e fachada ventilada, e pelo interior o que é que eles fizeram? Fizeram a camada de estanquicidade no reboco do tijolo, ou seja, a parede do tijolo é que foi rebocada com argamassa também à base de cal e que ela própria faz a camada de estanquidade, reforçada com as fitas e com as membranas que são necessárias, e depois toda a zona interna é trabalhada com revestimento de placas de gesso e montantes e lã, que faz com que haja aqui o tal zona de passagem de cabos, de instalações elétricas, etc. Ou seja, não há perfuração da parede de tijolo e da camada de estanque. Isso aí funciona muito bem e por isso desafiámos o Itecoms a criar uma biblioteca que fosse, no fundo, agregadora de todos esses sistemas e que tivessem fichas técnicas perfeitamente definidas com os sistemas e com o cálculo. Nós temos, por exemplo, isto aqui cumprindo muito a nossa legislação atual, ou seja, não pensando só em Passival, pensando nos edifícios tradicionais que têm que cumprir aquela legislação e dar fichas técnicas para os arquitetos colocarem nos seus projetos. Okay? Esta envolvente tem que ser definida em projeto de arquitetura hoje em dia. Não é já no projeto térmico, mas tem que estar definida também no projeto de arquitetura. E temos então estas fichas técnicas desenvolvidas para várias zonas do país e aquilo que temos ali, por exemplo, no nosso stand, é uma solução básica em que temos o tijolo 24 e uma perfilaria de 70 com lã mineral e 2 placas de gesso. Funciona basicamente, temos aqui o 034, se vocês se lembram daquilo que a gente falou há pouquinho, o que é que dá? Dá para todas as passivales que sejam de Coimbra para baixo. Grosso modo, não sei. Ou seja, I1 e I2. Qual é que é aqui o truque entre aspas, ou seja, a precaução que nós temos de ter em obra é que a perfilaria, sendo de 70, ela é autoportante, ela é fixa no chão e no teto. E é afastada cerca de 1 cm da parede exterior, para não haver tal ponte térmica manter. Embora haja alguma, pelo cálculo que eles fizeram, há alguma penalização, não é aquela conta de somar, mas não tanto como seria aquilo expectável no ITS. Depois, nós queríamos ir um bocadinho mais além, porque percebemos que isto era interessante para os edifícios tradicionais, para um passival nós queremos um bocadinho mais. Vamos complementar então como? Com o isolamento pelo exterior. Ou seja, podemos então criar, temos aqui uma biblioteca também, depois reforçada com o isolamento pelo exterior, 4 cm de cortiça, o sistema é TIX da Amorim com 4 cm de cortiça, e já conseguimos ter, naquela mesma solução, conseguimos ter um 0,25, ou seja, aí já temos todo o país abrangido, não é? E claro, existem valores ainda melhores se nós aumentarmos para o tijolo 29, ou se colocarmos perfilaria de 90, por exemplo, ou seja, podemos sempre aumentar o isolamento pelo interior ou aumentar o isolamento pelo exterior. E fizemos isto também com as argabaças térmicas, por exemplo, da Visodur, da Sensiltec,
fizemos também uma biblioteca com este reforço pelo exterior. Está disponível, não sei se está aí nos vossos sacos, penso que sim, mas também temos lá no stand e está online, não é? este documento que, no fundo, acaba de sistematizar estas soluções todas. Pronto,